né? Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação, no dia da tentação no deserto, né? Ou seja, o Espírito Santo, ele espera, né? Ele espera o momento dele se manifestar na nossa vida. Só que essa palavra que se encontra em Hebreus, capítulo 3, versículo 7, que eu acabei de ler, de que se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, é porque ele está agindo, mas ele já está querendo se manifestar na sua vida, né? Porque a palavra do Senhor diz que ele veio para convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça, né? Então a gente tem que dar lugar ao Espírito Santo. Não endureça o nosso coração se a gente ouvir a voz dele, né? E é isso que ele faz na nossa vida. E quando o Espírito Santo e a Bíblia dá dicas pra gente de uma pessoa que ela é usada, uma pessoa que ela tem o Espírito Santo na vida dela, né? A Bíblia, ela nos dá a direção, né? De como uma pessoa, né? Ela tem. A palavra do Senhor vai dizer, né? Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 27, que quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanece nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, quando ele vem sobre a nossa vida, aqui, né, vai falar aqui em 1 João capítulo 2, sobre a unção do Espírito Santo, que ele não tem se manifestado. Aqui apenas ele está agindo, né? Apenas ele está querendo que nós venhamos a dar lugar a ele. E quando ele dá lugar, acontece o quê? Que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados da sua vinda. Aleluia. Olha que legal, olha que interessante, né? Olha como Deus nos aconselha sobre como vai ser o Espírito Santo na nossa vida. E lá no finalzinho, no versículo 29, diz: se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então já é mais um ensino que o Senhor está nos dando de como a gente vai conhecer uma pessoa que está o Espírito Santo agindo na vida daquela pessoa. Ele vai ser justo e ele vai praticar a justiça. Então, se você vê uma pessoa que ela não é justa, se você vê uma pessoa que está na igreja e ela não pratica a justiça, você já tem que ver que o Espírito Santo não está na vida daquela pessoa, né? Olha, o mais interessante que a palavra do Senhor vem nos dizer, que quando nós tivermos o Espírito Santo, não há necessidade que ninguém nos vos ensine. Tinha necessidade de eu estar explicando esse vídeo? Talvez não tinha, mas estou aqui falando, porque creio eu que é o propósito de Deus na minha vida, de eu falar da palavra dele. E se eu tô falando, porque ele tá permitindo, porque tem muitas pessoas que mesmo o Espírito Santo, ele vem nos ensinar, não precisa que ninguém vos ensine, mas ainda tem pessoas que precisam escutar, porque precisa entender, né? E então, isso é o agir, a manifestação já do Espírito Santo na vida daquele, né? Que tem o Espírito Santo. Deus é muito maravilhoso, irmãos. Deus pensou em cada detalhe de tudo para fazer na nossa vida, né? Deus é perfeito, é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, essa é a manifestação do Espírito Santo na nossa vida. E outra forma também da gente saber como uma pessoa ela é usada pelo Espírito Santo e como não, a palavra do Senhor ela vai dizer aqui em Gálatas, capítulo 5,
versículo 16, né? Vai falar as obras da carne e o fruto do Espírito Santo, né? Ou seja, digo, versículo 17 do capítulo 5, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ou seja, uma pessoa que ela é movida pelo Espírito Santo, jamais ela vai andar fazendo o que a carne quer, né? E a palavra vai continuar dizendo: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedices, glutominarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Aí mais lá no final vai dizer, versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Ou seja, esse versículo aqui, ele vai dizer que quem tem o Espírito Santo, ele tem amor, ele é alegre, ele tem todos os frutos do Espírito Santo. Então, nisso a gente conhece uma pessoa quando o Espírito Santo age na vida dela, né? É uma pessoa que ela não vai estar com contenda, é uma pessoa que ela não vai estar falando mal dos outros, ela é uma pessoa que ela não vai estar dando lugar ao diabo, porque a palavra do Senhor vai dizer, não des lugar ao diabo, né? A gente tem que entender o que é lutar contra a carne e o que é dar lugar ao diabo. A gente tem que entender o que é isso aí. A palavra vai dizer que há uma luta entre a carne e o espírito. Mas se você já tem vontade de fazer alguma dessas coisas da carne e você permite que isso aconteça na sua vida, aí você está dando lugar ao diabo. E a palavra do Senhor diz, não des lugar ao diabo, né? Então, se eu sei que a minha carne é pecaminosa, e eu tenho vontade, um exemplo, de estar falando mal dos outros, se eu tenho a vontade, mas eu não falo, então eu não estou pecando. Então eu estou dando lugar ao Espírito. Eu estou vivendo com o Espírito, estou andando com o Espírito. Mas se dentro de mim já há o desejo de falar mal dos outros, inventar conversa, tá com contenda, com mentiras, e eu deixo, então eu tô dando lugar ao diabo, né? É coisas assuntos muito bons da gente saber e da gente entender, né? Mas a palavra vai dizer que o quê? Que quando a gente dá lugar ao Espírito Santo, a gente vive com o quê? Com alegria e tem domínio próprio. O domínio próprio, ele é um fruto do Espírito Santo. E quem tem domínio próprio, meus irmãos, aleluia, ele tem controle. Quem tem domínio próprio não vai estar falando de ninguém. Quem tem domínio próprio, por mais que sinta vontade de brigar, não vai brigar, porque tem um domínio próprio, né? Porque também a gente não pode dar lugar, né? Às vezes a gente perde a cabeça, dá o lugar, mas quem tem domínio próprio pode perder a cabeça, mas não dá o lugar. Aliás, nem perde a cabeça, né? Pode se chatear, mas passar alguns minutozinhos, já pronto, colocou na mão de Deus, passa. Então, é isso o Espírito Santo na nossa vida.
E outra coisa, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que a gente conhece a árvore pelo fruto. Então não tem como você olhar para uma pessoa e você ver aquela pessoa fazendo tudo que é contrário da Bíblia e a pessoa dizer que é cheia de Espírito Santo, o Espírito Santo agir ali, não. Não tem como. É até na minha vida. Até se hoje eu chegar aqui ser uma pessoa totalmente diferente do que eu tô falando aqui, o Espírito Santo não vai estar agindo na minha vida, porque a palavra do Senhor vai dizer que o Espírito Santo ele não age em templo imundo. Ele não mora em templo imundo. E o templo imundo que a Bíblia fala não é a imundícia do corpo, não é a imundícia do corpo, é a imundícia da alma. Porque ele vai habitar no nosso interior, não é no nosso exterior. Mas quando ele habita no nosso interior, é que a gente leva para o exterior as obras do Espírito. Né? E a palavra do Senhor vai dizer que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Mas ele só faz morada naquela pessoa que tem retidão, que anda nos caminhos do Senhor e que dá lugar a ele. Né? E a palavra do Senhor vai dizer: não entristeçais o Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo. E muitas das vezes a gente faz coisas que entristecem ele, né? Então, meus amados irmãos, o intuito desse vídeo é sobre como o Espírito Santo ele age na vida de uma pessoa que é usada pelo Espírito Santo. Tudo que eu falei aqui tá na Bíblia. E sobre o Espírito Santo existe muito, sempre vai existir vários e vários assuntos para falar sobre o Espírito Santo, né? Eu poderia passar o dia todinho aqui gravando e ainda ia faltar referência para falar sobre o Espírito Santo. Mas eu tirei o principal para a gente saber como é a vida de uma pessoa que é usada pelo Espírito Santo. A gente tem que observar isso. Uma pessoa que é movida pelo Espírito Santo, ela não vai estar fazendo acepção de pessoas. Tudo bem que uma pessoa movida pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele dá luz na nossa mente. É claro que a pessoa que ela é movida pelo Espírito Santo, ela já vai ter o discernimento. O discernimento ele é um dom que o Espírito Santo dá. Então, a gente tem que pedir ao Senhor o discernimento para a gente saber quem é quem. E isso da gente saber quem é quem não é só no mundo, não. É dentro da igreja. A gente tem que saber. Porque a palavra do Senhor, se não existisse o joio dentro da igreja, o Senhor não tinha falado por meio de parábolas. Se o Senhor falou, é porque tem. Infelizmente tem. Mas o Senhor, ele nos dá entendimento. Ele nos dá o entendimento, nos dá a sabedoria. E a gente tem que buscar o discernimento para a gente saber quem é quem. Né? Porque quando você é acompanhado, né? A palavra do Senhor vai dizer no Salmo 42 que um abismo, ele chama outro abismo. Então, se você é uma pessoa que você não tem um discernimento, muitas das vezes você vai ser levado por aquela pessoa que está contaminando ali os outros. Porque, infelizmente, existe isso dentro das igrejas. Hoje em dia, no mundo, existe muita igreja contaminada por falsas doutrinas, né? Mas tudo isso teria que acontecer, né? Que a palavra do Senhor fala que vai chegar o tempo da apostasia, né? E hoje a gente já vive isso, que muitos pegariam para si doutrinas que agradassem o seu ego, muitos chamariam mestres que falassem o que eles querem ouvir, né? Que eles iam ser deixados enganados por fábulas. Tem pessoa que tem um álibi tão bom que engana. Mas a palavra do Senhor, o Senhor nos deu isso aqui, ó, que é a palavra. O Senhor nos deu a palavra, aleluia, que é essa palavra aqui, que não vai permitir que a gente caia, que a gente se deixe contaminar, né? Essa palavra aqui é você meditar de dia e noite nela. E mais do que meditar é pedir ao Senhor entendimento, pedir ao Senhor discernimento. Ultimamente na minha vida eu peço muito discernimento ao Senhor, para me saber quem é quem, para me saber o que eu devo e o que eu não devo dizer. Tá entendendo? Isso é o discernimento da parte de Deus. Então, meus amados irmãos, isso é a manifestação do Espírito Santo na nossa vida. Da gente saber o que é o certo e fazer o certo, né? E a Bíblia do Senhor vai dizer que acerca dos dons espirituais a gente não seja ignorantes, né? Por que não ser ignorantes? Porque muitas das vezes a gente também vê uma pessoa sendo usada, a pessoa diz, aquela pessoa não é usada. Só que quando você tem o discernimento, Deus lhe fala se a pessoa é usada ou se a pessoa não é usada. Então, que a gente venha buscar mais do Senhor e do Espírito Santo. A gente venha dar lugar a Ele, ao Espírito Santo. A gente ore a Deus pedindo que Ele venha se manifestar na nossa vida, que Ele se manifesta. Então, meus irmãos, amados irmãos, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Creio eu que não vai ser só esse vídeo que eu vou falar sobre o Espírito Santo. Vai ter outros vídeos que eu vou falar.
E eu quero agradecer a você que ficou até aqui assistindo esse vídeo. Que Deus ilumine seus pensamentos, Deus ilumine sua vida, em nome de Jesus. E a paz do Senhor para todos.